Se você está pensando em entrar com o processo para solicitar o seu Green Card agora, você precisa ver esse vídeo. Eu conto nele 3 erros básicos que você não deve cometer na hora de solicitar o seu Green Card. Roda a vinheta. Olá pessoal, aqui é Beatriz da Empreender América e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês o caso de um quase cliente meu. Ele cometeu alguns erros um pouco graves na solicitação do Green Card do filho dele, que é casado com uma cidadã americana. Preste atenção, o Green Card não é para ele não é um cidadão, ele só está solicitando o Green Card para o filho dele porque o filho dele é jovem, a esposa deles também jovem, então ele assumiu a liderança do processo. Ele entrou em contato comigo, nós fizemos algumas reuniões, discutimos o caso dele e estava quase tudo acertado, mas no final ele acabou desistindo. E essa semana ele entrou em contato comigo dizendo que entrou com o processo sozinho. Ele teve a ajuda de um colega que fala inglês e fez a tradução dos documentos no Brasil. E eu não peguei muitos detalhes do caso, mas só pelo que ele me contou, eu identifiquei 3 erros graves. Então vamos lá. Erro número 1. Bom, pessoal, fazer solicitações imigratórias muitas vezes são processos administrativos. Isso significa o quê? Que a lei americana já tem estabelecido lá as regras para oferecer benefícios migratórios se uma determinada pessoa se encaixa em determinados requerimentos. A pessoa pode ir lá, dar a entrada, mostrar que atende aqueles requerimentos e receber o benefício, porque já está estabelecido em lei. Então, para pedir um visto de turista, de estudante, uma extensão de visto, algum outro processo simples, você pode fazer sozinho, sem problema nenhum. Ou você pode fazer com a ajuda de um advogado de imigração ou uma pessoa como eu, que sou uma despachante de vistos de processos migratórios. Então, se você sente confiança no seu inglês, se você sente que não tem dinheiro para pagar alguém para te assessorar, você pode tentar fazer essas solicitações. Mas até em casos simples, como uma extensão de visto, pode causar erros. Teve uma moça que conversou comigo, pediu um orçamento a respeito da extensão de visto, solicitou a extensão de visto e de repente ela entrou em contato comigo meses depois do Brasil. E eu fiquei sem entender, porque ela não fez o serviço comigo, fez sozinha e de repente voltou para o Brasil. E ela me contando que não sabia como que funcionava, que ficou na dúvida. Ela perdeu basicamente quase $500 à toa, porque ela não quis a ajuda de uma assessoria. E teve que voltar do Brasil, acabou ficando presa por causa da pandemia sem poder voltar. Isso é a característica básica da economia burra. Você tenta economizar de um lado e acaba perdendo muito do outro lado. É a mesma coisa quando você vai comprar um carro e pede para um despachante cuidar da documentação. Você pode muito bem ir no Detran e cuidar de tudo, mas com o despachante você vai fazer todos os passos corretamente, dentro dos prazos corretos, vai economizar muito do seu tempo e muita dor de cabeça e o despachante vai chegar e vai te entregar a documentação pronta. É isso que eu sou, é isso que eu faço. Basicamente, eu tiro todas as dúvidas da pessoa, dou confiança no processo, explico como é a melhor forma de fazer, como é a melhor forma de entrar com aquele processo e faço com que você ganhe muito tempo e não tenha tanta dor de cabeça. Esse é um exemplo de um processo simples. Mesmo uma pessoa com domínio de inglês ainda cometeu erro grave no processo dela. Então, se você quiser fazer um processo desse simples sozinho, sem problema algum, você pode tentar. Existem chances grandes que você cometa um erro, mas não é impossível de se fazer. Agora, 2 tipos de processo na imigração americana que absolutamente não é aconselhável se fazer sozinhos são a solicitação de Green Card e de cidadania. Porque são processos altamente complexos, a lista de requerimentos é gigante, a lista de documentação é gigante, e o agente migratório fica salivando para encontrar qualquer erro para jogar o seu processo fora. Basicamente, qualquer errinho cancela o seu processo. Então, se você não tem um alto domínio de inglês, se você não tem toda a atualização das notícias de imigração e tudo que está mudando, se você não tem experiência com a lei, com a legislação, e se você não tem experiência em lidar com o SIS, é absolutamente não recomendado que você faça sozinho. Busque ajuda, seja de um despachante, seja de um advogado. E qual a diferença? Quando você deve buscar um despachante ou quando você deve buscar um advogado? Olha, vai depender de 2 critérios. O primeiro deles, se você tem um caso que quebra algum dos requerimentos básicos, ou seja, um caso mais complicado. E segundo, o quão profundo é o seu bolso. No primeiro caso, por exemplo, eu tenho uma lista de 12 critérios que eu faço na pesquisa preliminar para entender se a pessoa pode fazer a solicitação de Green Card comigo ou não, se eu tenho competência para isso ou não. Nessa avaliação, o que eu vejo? Eu vejo se as circunstâncias reais daquela pessoa podem gerar algum processo legal, ou seja, alguma chance desse processo passar de ser administrativo
ou seja, ser negado pelo USCIS e acabar nas mãos de um juiz. Se a pessoa vai precisar defender o caso dela diante de um juiz. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem alguma condenação criminal, isso é o caso de que existem grandes chances da USCIS negar o seu pedido de green card e você ter que defender isso diante de um juiz. Então, eu vou te indicar diretamente para um advogado. Agora, quando é um caso simples, que não quebra alguma dessas regras, que vai ser um processo somente administrativo, eu posso fazer para você. Agora, o segundo critério é o seguinte: quão confortável e quanto profundo é o seu bolso. Se você tem um caso super simples, super direto, mas tem um dinheiro sobrando, se sente mais confortável, busque um advogado. A primeira opção deve ser sempre essa. Agora, se você está com dinheiro apertado, é melhor buscar um despachante do que fazer sozinho. O único caso em que eu concordei em que a pessoa poderia montar a documentação dela foi um caso de um casal de mexicanos. Ele é advogado e ela é dentista. E quem estava solicitando para eles era o filho, ele tem 23 anos, e a filha deles, a mais velha, que também já está legalizada nos Estados Unidos, seria sponsor. Ela é enfermeira e junto com o marido eles ganhavam mais ou menos $140 mil por ano. Então é um caso muito simples, muito direto. Eles nunca têm qualquer tipo de crime, eles têm profissão, eles têm salário muito bom, os filhos estão os dois legalizados, casados. Então é um processo muito fácil. E aí o que ele fez? Ele montou a documentação e me pediu para revisar. E eu concordei com aquilo. Por quê? Porque o cara é experiente, ele é advogado, ele entende, ele consegue ler a legislação, ele consegue pesquisar, ele consegue montar um formulário. Mesmo assim, eu tive que fazer correções. A gente teve que conversar, bater papo, para atualizar ele em algumas coisas, como por exemplo a regra do public charge. Então, até nesse caso de um advogado mexicano, ele teve a sabedoria de pedir ajuda. Porque, igual eu falei antes, existem economias que são economias burras, que você vai acabar pagando em tempo e muitas vezes até em dinheiro. Erro número 2 que você não deve cometer na hora de pedir o seu green card: não conhecer as etapas do processo. Olha só, é claro que esse erro tem a ver com o primeiro erro. Ele não pediu ajuda e ele acabou errando na hora de processar a documentação dele. Esse cliente, ele disse para mim que ele só enviou o formulário I-130. Como vocês já devem saber, o formulário I-130 é uma petição familiar. É basicamente um formulário onde um cidadão americano declara que ele tem um parente e que ele solicita o benefício da residência permanente para esse parente. Obviamente, essa não é a única documentação de um processo de green card. Eu gostaria muito que ele fosse mais simples e direto, mas infelizmente não é. Atualmente, um processo de green card completo, ele tem geralmente 8 formulários. O I-30 é apenas um deles, o primeiro. E dependendo do tipo de green card, se é uma solicitação para um parente de primeiro grau ou de segundo grau, o I-30 realmente é enviado sozinho. Nesse caso do meu quase cliente, a cidadã americana estava solicitando para o cônjuge. Então a nossa documentação é que a documentação seja feita toda junta, todos os 8 formulários. Por quê? Porque o prazo de processamento dos processos é muito largo. Então, quanto mais rápido você manda a documentação, mais rápido tudo é processado. Se ele tivesse mandado toda a documentação junta, de 6 a 8 meses sairia a autorização de trabalho, social e autorização de viagem do filho dele. No caso, agora ele vai ter que esperar, porque ele enviou o I-30, vai ter que esperar a autorização para poder solicitar isso tudo. A autorização do I-30 pode demorar de 18 a 24 meses. Então, o filho dele não vai poder solicitar autorização de trabalho, autorização de viagem, enquanto o formulário não for aprovado. Isso mais que dobra o prazo de todo o processo dele inteiro, que demoraria 24 meses, pode demorar até 4 anos, agora que ele desmembrou a documentação. Então, saber quando dar entrada no processo, como processar as evidências, são partes fundamentais do sucesso do seu processo. Além disso, quando você desmembra determinadas documentações no processo de green card, isso aumenta o custo, porque ao invés do agente de imigração sentar e analisar todo o seu processo, ele vai ter que fazer análises separadas. E aí eles cobram taxas separadas se você enviar determinadas documentações separadas. Então, além de perder muito tempo, ele aumentou o custo do processo dele. Erro número 3. Os 2 erros que eu falei podem não ser fatais. Esse pode ser que acabe com o processo dele, que é enviar a documentação errada ou incompleta. Eu não tive acesso à documentação dele, o que ele enviou, como foi preenchido o I-30. Mas considerando que isso estiver tudo bem, ele cometeu o erro de traduzir o documento dele no Brasil, para uma empresa brasileira. Não sei se foi uma tradução nem sequer certificada ou notarizada. Porém, a chance da USCIS recusar essa tradução que foi feita fora dos Estados Unidos são muito grandes. E em alguns casos, a USCIS é muito flexível
com relação à regra de se está faltando um documento, envia mais pra gente. Documento veio errado, envia esse pra gente. Nos casos de green card de cidadania, eles são muito mais rígidos. Apesar de estar lá na instrução deles que eles aceitam tradução feita, inclusive pelo próprio usuário, na questão do green card, as chances deles recusarem é muito grande. E a gente tem visto que eles têm utilizado qualquer motivo para recusar o processo. Então, a ausência de documentação errada, podem ser razões suficientes para eles negarem o caso. Isso significa que eles cancelam o caso, não devolvem a taxa e a pessoa tem que começar o processo tudo de novo. Perde tempo, perde dinheiro. Então esse é um erro gravíssimo, pode ser fatal para o seu processo. Saber a lista de documentação, fazer uma tradução certificada correta e enviar tudo dentro do prazo adequado são fundamentais para o sucesso de um processo de green card. Bom, pessoal, então são esses os 3 erros que você não deve cometer no seu processo de green card. Se você precisa de ajuda, de orientação, entre em contato comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Eu posso te ajudar na sua petição de green card ou pelo menos analisar o seu perfil e dizer se você precisa de um advogado ou não. Espero que essas dicas tenham sido úteis, comparta com quem você acha que precisa. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, que eu vou te manter atualizado de tudo que acontece em termos de imigração, de vida na América, de notícias. E dá uma curtida nesse vídeo para me ajudar. Abraços e até o próximo.